né? Todo mundo bem, graças a Deus. Nós vamos iniciar nosso segundo encontro, né? Então, nesse segundo encontro, a gente vai trabalhar com esse assunto. Peraí, tem gente entrando aqui, Lawanda, né? Lawanda. You're welcome, Lawanda. Seja bem-vinda, tá? Então, acho que vocês estão vendo o slide, espero, né? Que já esteja mostrando direitinho aí para vocês. Deixa eu colocar na ordem de apresentação. Ok, tá tudo vendo aí o slide, tá? Sim, está aparecendo aqui. Esse present perfect era para estar maior do que os advérbios que eu coloquei embaixo, né? Que é destaque, né? Eu acabei, deixa assim mesmo, né, gente? Present perfect. Fez ao contrário. Fiz o contrário, né? Fazer diferente, né? Um novo normal, vamos mudar aí as coisas. O tempo verbal que a gente vai trabalhar hoje é o present perfect, que é o present perfeito, e essas palavras aí, que são advérbios, né? É o just, already, yet, o since e o for, né? Vocês lembram o assunto da aula passada? Foi esse assunto? Parece não. Na aula passada, a senhora só apresentou o cronograma, professora. Não apresentei nenhum assunto, né? Não. Olha, tá. É tanta coisa, gente, tanta aula. Hoje já trabalhei até 1 hora. Ontem também, anteontem também, está confuso para mim. Eu não sei nem como é que eu vou corrigir todos esses trabalhos de vocês, mas eu vou ter que dar um jeito esse final de semana aí, né? Então, olha só, tem alguém até pedindo para entrar na aula? O present perfect, ele é um tempo verbal que ele vai ser utilizado, né? Normalmente esses advérbios vão estar presentes nesse tempo verbal, tá? Vamos ver aí. O que é o present perfect, né? Ele é um tempo verbal da língua inglesa que usamos para falar sobre algo que começou no passado e se estende até o presente, tá? Então, presente, é um tempo presente, aí tem o perfect, que é para indicar que é um tempo presente, mas que começou no passado, um presente que iniciou lá atrás e ele continua, tá? Falar sobre experiências sobre as quais você passou durante sua vida. Então, esse tempo verbal é usado para isso. Dizer também quantas vezes algo aconteceu na sua vida, falar sobre ações passadas que terminaram recentemente, né? Acabei de fazer isso. Dizer quantas vezes algo aconteceu na sua vida. Eu tenho feito isso durante tanto tempo. Eu tenho feito isso durante 3 semanas, né? Tenho feito por 2 semestres, mais ou menos assim. A gente vai estar usando o presente perfeito. Aí ele tem a estrutura sujeito, né? Nós vamos ter o sujeito, depois a gente vai usar o verbo have, /has, porque é o verbo to have, mas ele, quando vai chegar na terceira pessoa do singular, né? Ou he has, she has, it has, a gente vai usar a forma has, mais o verbo no particípio passado, tá? Participle, né? Forma reduzida do have é o VE, quando você vê um apóstrofo, esse apóstrofo aí está até o contrário, né, gente? VE, abreviado, né? E o I, o you, o we e o they, né? Quando você vai usar o VE ou have é com esses pronomes aí. E quando é que você vai usar o has? Ou S, abreviado, né? Que pode ser abreviado. Você vai usar na terceira pessoa do singular. Deixa eu ver lá, o pessoal está entrando. Pedindo para entrar. Mais alguém? Não. Vamos lá. Aí tem que voltar de novo aqui. Esse aqui é chato. Toda vez. Mas vamos lá, é assim mesmo. Tá, gente? Olha só. O has, como eu falei agora, né? Ou o Szinho abreviado. Eu posso dizer X, né? Dá para pensar até que é o verbo to be abreviado, mas não é. X. Ela tem X
studied. Ela tem estudado, né? O particípio passado, o que é isso? Ele pode ser regular e pode ser irregular, né? Os verbos. Regular é aquele cuja forma base do verbo não muda, apenas o ED é acrescido. Então, particípio passado está aí porque é o tema, tá, gente? Particípio passado, coloquei aqui interrogação, é porque o assunto é o particípio passado, né? Por exemplo, como nós temos o verbo que vai estar no particípio passado dentro do presente perfeito, tá? Ele pode ser regular e pode ser irregular. Quem? O verbo, né? A gente já falou bastante sobre isso, a questão dos verbos regulares e verbos irregulares. Então, o assunto é presente perfeito, né? Mas dentro do presente perfeito, nós vamos ter a presença lá, como vocês viram a estrutura, né? Nós vamos ver o have, né? Ou has, e um verbo no particípio passado, tá? Ó, eu tenho feito, eu tenho brincado, eu tenho estudado, esse feito, isso aí é um verbo no particípio passado, tá? Então, regular, eu acho que todo mundo lembra, né? Que todo verbo, quando a terminação é ED no passado, ele vai... desculpa, estou trocando as coisas. Todo verbo que tem a terminação ED, né? Ele está no passado, tá? E ele é um verbo regular, tá? Ele vai ter toda vez... E esses verbos, tanto no passado simples, quanto no particípio passado, eles vão ter a mesma forma, a mesma coisa, vai ser igualzinho, tá? Por exemplo, played no passado simples, né? Ele jogou, he played, ele jogou. E no particípio, é played também, né? No particípio é played também, só que na forma jogado, né? Played no passado simples é jogou, jogaram, e no particípio é jogado, né? Vai ter lá terminação de O. E quando é que ele é irregular? É aquele cujo verbo no infinitivo muda, né? Ele vai mudar. É aquele cujo verbo no infinitivo muda. Vamos lá. Ele vai mudar a forma dele. Particípio... Ui, vai acabar a bateria. Coisa errada aqui. Vamos lá, verbos regulares. Eu tenho aqui uma coluna, né, no infinitivo, olha só. Observa aqui, stay, né? Está no infinitivo. Aqui no passado simples, ele vai ficar stayed. Aqui no particípio passado, stayed também. E aqui nós temos a tradução dos verbos. Então, vocês observem que esses verbos, todos eles, tanto no passado quanto no particípio passado, eles vão ter a mesma forma, tá? Diferente dos irregulares que a gente vai ver daqui a pouco. Então, a gente vai ver que vai mudar a forma, né? Aqui lá no infinitivo, e aí ele vem para o passado, depois ele vem para o particípio, tá? É essa forma aqui do particípio, né, que vai vir lá no presente perfeito, que vem acompanhado. Coincidentemente, é do mesmo jeito aqui. Mas a gente vai observar bem isso, a diferença quando chegar lá no verbos irregulares, tá? Vamos lá, continuar. Verbos irregulares. Eu só coloquei dois exemplos aqui dos verbos para vocês, mas são muitos, né? Por exemplo, aqui eu tenho o eat, né, que é o verbo comer, e aí ele vem no passado simples, ele vai ficar essa forma aqui, ó, ate, e no particípio passado ele vai ficar eaten. Vocês observem que quando era no verbo regular, o verbo aqui do infinitivo ia ficar com acréscimo de ed, né? E aqui também, ed, tudo igual. Mas olha só, quando chega nos verbos regulares, eles vão ter uma forma própria, né? Enquanto que nos verbos regulares, eles têm uma forma só, né? Que é a terminação ed. Os irregulares, eles vão ter cada uma forma diferente. Olha só, aqui no passado simples ele está numa forma, aqui no particípio passado ele está de outra forma. Vai ter alguns verbos que vai coincidir, que vai ter a mesma forma no passado simples e a mesma forma no particípio, mas é tão pouquinho, eu acho que são talvez 3 ou 4 verbos só, tá? Por exemplo, o read, né? O verbo to read, que é o verbo ler, ele não está aqui, mas
ele estaria aqui, read, né? R-E-A-D, read. Quando eu quiser passar ele para o passado simples, ele vai ter a mesma forma, tanto do infinitivo quanto do passado. Olha só, o que vai mudar? O que vai mudar vai ser a pronúncia, que eu vou dizer read quando ele estiver no infinitivo e vou dizer read quando ele estiver no passado. E aqui, no participio passado, ele vai ter a mesma forma, ou seja, ele vai ter as três iguais, né? E aqui também ele vai ter a pronúncia read. Vai mudar só isso, né? Na escrita não muda nada. Que vai mudar o contexto também, que vai dizer quando é que ele está no particípio. É o contexto que vai dizer, tá? E aqui, olha o verbo se, né? Aqui ele está no infinitivo, quando ele vem para o passado simples, ele fica sol, olha a forma. E quando ele vai para o particípio passado, ele fica seen, né? Então, esses são os tipos de verbos irregulares. Em português, a gente chama também de verbos irregulares, porque eles também vão ter forma diferente, né? Enquanto nos regulares, todo verbo em inglês tem a terminação ED no passado, em português, a gente vai chamar ele de irregular aqueles verbos que vão manter o radical. Por exemplo, eu digo assim, eu cantei, né? Depois eu vou dizer cantarei no futuro, cantaríamos. Observe que quando a gente muda a conjugação, esses verbos eles permanecem com o radical deles. Can't, que vai até o T, can't, é o radical. Eles mantêm o radical. Então, em português também a gente vai identificar esses verbos como regulares, porque eles mantêm o radical. O meu eu posso colocar o verbo no passado, no futuro, no presente, o radical não vai mudar. Já quando eu vou, aqueles que mudam, no português também, por exemplo, o verbo estar. Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis, ele está. Eu sou, tu és, ele é, nós somos. Olha só como muda. Eu sou, tu és. Então, eu digo eu sou, aí quando chega na segunda pessoa, já muda a forma. Viu como mudou? Não tem mais radical, não dá para você verificar o radical do verbo. Ele muda. Então, esse tipo de verbo a gente chama de irregulares. E eles vão estar aqui nessa classificação. Por exemplo, o verbo to be, ele é irregular, ele não está aqui, mas eu poderia ter colocado. O verbo to be é irregular, porque aqui ele vai estar to be, né? Que é ou be, só o be, né? Como tá os outros aqui sem o to, vai ficar só be. Aqui, no passado, como é que ele vai ficar? Lembra como é que o verbo to be... Alguém lembra aí? Vocês podem colaborar. No passado, como é que ele fica? Ele fica was, né? Ou were, depende da pessoa. Então, vai ter essas duas formas, né? Eu vou usar o was na primeira e na terceira pessoa do singular, e o were eu vou usar nas outras pessoas. E quando ele vai ficar no particípio passado, qual é a forma que ele ganha? Vocês lembram? O verbo to be? É o been, né? É o been, tá? E aí, quando vai para a forma negativa, aqui o presente perfeito, I have not seen the rain, tá? Olha só. Aqui nós estamos trabalhando o presente perfeito. Toda essa explicação aqui equivale ao presente perfeito. A gente está falando dos verbos regulares e irregulares, porque vai estar envolvido aqui os verbos aqui no particípio. Todos esses verbos que estão aqui, ó, nessa parte, ele está no particípio. Aí o presente perfeito, ele vem com have, tá? Aqui vem com has, ó, porque eu estou falando da Rita, terceira pessoa, né? I have not seen the rain. Então, essa frase aqui é negativa. Aí eu posso abreviar também, I haven't seen the rain, né? Rita has not seen her mother, né? A Rita não tem visto a mãe dela, tá? Rita não tem visto a mãe dela, aqui na forma abreviada também. Oração interrogativa. Have you ever seen the rain? Você lembra dessa frase, gente? Vocês lembram de algum lugar? Então, aqui é a forma interrogativa, vocês podem colaborar, vocês podem falar, tá? Have you ever seen the rain? Então, olha só, toda essa expressão aqui que está em negrito, né? Nós temos o have. Por que que iniciou o have? Aqui não iniciou com have, porque eu tenho o primeiro sujeito, uma frase afirmativa, né? Ou negativa. A afirmativa e a negativa vem primeiro com o sujeito, tá vendo? E o not vai ficar entre o verbo auxiliar e o verbo principal. E quando a gente vai falar da interrogativa, a gente faz aquela inversão, lembra em inglês que a gente vai fazer uma interrogativa, a gente troca a posição do verbo com o sujeito? Então, aqui veio o have para cá, que é auxiliar, e depois o sujeito, e aí vem
juntamente com o verbo o ever. Aqui, no caso, nem toda frase vai ter esse ever, né? No caso, esse aqui tem um advérbio, mas vamos ver que esse verbo aqui está no particípio passado, tá? Particípio passado. Have you ever seen the rain? Então, você tem visto a chuva, né? Have you ever seen the rain? Lembra dessa música? Vocês não lembraram, né? Eu amo essa música, gente. Por isso que eu coloquei essa frase aqui. Coming down Sunday. Lembram? Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão assistindo a aula, hein? Vamos lá, então. Não lembro, professora. Não lembrar, não, né? É É muito antiga, né, gente? É muito antiga, tá? Vocês são muito jovens. E eu sou já mais, como diz a professora Ângela, já tem mais de um século. Credo. Bom, just, né? O outro, os advérbios que vai ser usado junto com o presente perfeito. Just, already e o yet. Estas palavras são advérbios comumente usados com o presente perfeito. O just, quando é que a gente vai usar o just? Ele é usado quando a ação terminou pouco antes do momento. Pouco antes do momento presente. Então, por exemplo, essa frase aqui. I've just cleaned my bike. Acabei de limpar minha bike. Então, é uma ação que terminou há pouco, né? Quase, né? Presente. É um presente mesmo, né? Mas é o presente perfeito porque a pessoa já terminou a ação, né? Acabei de limpar, ela já limpou, é um passado, né? É um presente perfeito. É um presente que o just, ele vai dar a ideia de que acabou, tá? Acabei de limpar a minha bike. Just é usado quando a ação terminou pouco antes do momento presente, entendeu? É que é como se fosse presente e passado, assim, andando junto, tá? O already, né, ele é usado para dizer que a ação foi realizada antes do esperado. Então, ele vai significar já. Aí, quando você disser assim, I've already cleaned my bike. Eu já limpei minha bike. Então, assim, imaginava que a pessoa fosse durar mais tempo para fazer o serviço, né? Mas ela terminou antes do prazo. Então, eu utilizo já, que é o already. Eu já limpei minha bike. I've already cleaned my bike. E aí, o yet pode ser usado na pergunta, também significa já, ou na negativa vai significar ainda, né? A palavra ainda aí vai dar um som negativo. Por exemplo, have you seen that film yet? Né? Você tem visto aquele filme, né? Você já tem visto? Você já tem visto? Então, esse yet lá no finalzinho, né? Significa já. Você tem visto aquele filme já, né? Esse já, a gente diz antes, está em inglês no final, mas olha, você já tem visto esse filme, né? Você já tem visto aquele filme, tá? Mas a gente, quando traduz para o português, a gente fala o já antes, mas na hora de colocar em inglês, ele fica lá no final, tá? I haven't seen that film yet. Aí, negativo, I haven't seen that. Então, quando é negativo, esse yet, ele vai dar a ideia, né, de ainda, a palavra ainda. Eu ainda não vi aquele filme. I have seen that film yet. Eu ainda não vi aquele filme. Aí, vamos lá, então, para as duas palavrinhas também, as últimas, né, o since e o for. Essas palavras, elas são advérbios comumente usados como presente perfeito, assim como o outro, né? Só que o since, ele é para falar sobre quando uma ação foi iniciada, seja com o ano, a data mais precisa, ou uma referência ao momento. Daqui a pouquinho a gente vai ver um exemplo aí. Olha só, no caso do... Deixa eu ver aqui. Eu não coloquei exemplo, eu acho. Eu não coloquei, eu vou dizer aqui para vocês já já. E o for é usado com o sentido de há tempo, né? Há tanto tempo. Veja, aí nós temos aqui, I've been helping you for months already, né? I've been helping you for months already. Eu tenho ajudado você por meses, né? Eu já tenho ajudado você por meses, tá? Eu tenho ajudado você por meses. Olha esse for aqui, tá vendo? For aqui, ó.
Eu tenho ajudado você por tanto tempo, né? É o por, né? A preposição, tá, gente? Não é por do verbo por, não. Mas esse for aqui, ó, quer dizer por meses, por tanto tempo, for a time, né? Deixa eu ver se tem. Não tem o exemplo do since, mas vamos dizer aqui. Deixa eu ver aqui. I have studied English since child, por exemplo. Eu tenho estudado inglês desde criança. Tá? Então, esse since é o desde. I have studied English since last year, por exemplo. Eu tenho estudado inglês desde o ano passado. Então, entendeu? O since, ele vai ser aquele desde, né? O período que falou aqui, que diz assim, ó, para falar sobre quando uma ação foi iniciada, seja com o ano, a data mais precisa, ou uma referência ao momento. Então, eu falei ano passado, né? Desde criança. Então, vai se referir a uma data, tá? É bem simples. O since e o for é um dos mais, assim, eu acho menos complicado da gente identificar. Os mais difíceis são aqueles lá, né? O yet, o already, mas é só lembrar, né? É só fazer um esforço de lembrar que o yet, ele tem duas ideias, no sentido de já e ainda, né? E tem as frases aí que eu posso estar utilizando ele como já e ainda quando é negativo, né? Bom, aqui eu deixei uma atividade, né, para a gente praticar. Vamos ver se vocês lembram do que a gente falou. Complete as frases em inglês com just, already ou yet. Quando eu digo assim, I have seen your work, vocês acham que a gente deve completar com o quê? Com just, com already ou com yet? Lembra que ele é negativa. Yet. Yet. E aí dá a ideia de ainda, né? Eu não vi ainda seu trabalho, né? Eu ainda não vi o seu trabalho. Aqui, gente, eu não tenho visto o seu trabalho. A gente não fala assim, né? Se a gente for ler ao pé da letra o inglês, é assim, eu não tenho visto o seu trabalho. Porque o sim, né? Esse sim aqui é o particípio, né? Esse sim aqui é um particípio. Como é que eu digo particípio do verbo ver? Visto. Eu não tenho visto. Eu não tenho visto seu trabalho. Mas eu posso traduzir, eu ainda não vi seu trabalho, porque você falta colocar o yet aqui, né? E esse aqui, letra B. I've o quê? Eu já resolvi o problema. Eu já resolvi o problema. Qual é? Qual é? Ninguém? Already, né? I've already solved the problem. Eu já resolvi o problema. E a letra C? I've o quê? Acabei de resolver o problema. Quando é o caso de quando você que acabou de fazer o serviço, né? É um passado que está bem próximo do presente. Tá? É o just, né? I've just solved the problem. Acabei de resolver o problema. I've just. Lembrar que quando você acabou de fazer alguma coisa, você diz I've just solved the problem. I've just did exercise, né? No. I've just done exercise. Acabei de fazer exercício, né? Bom, o assunto é esse, né? É que a gente trabalhou. Vocês têm alguma pergunta? Querem que faça algum tipo de revisão, alguma coisa? E aí vocês têm um exercício, né? Atividade para hoje. Deixa eu ver aqui. Como é que tá lá? Hoje 9. Vocês têm que resolver o tópico reading. A página 49 a página 50. Gente, olha só, aqui tá dupla, mas esse trabalho em dupla, ele pode ser individual. E outra coisa, quem for fazer trabalho em dupla, não necessariamente vocês têm que se reunir para fazer o trabalho, tá? Cada um na sua casa,
lá se contactando aí para estar trocando as ideias, mas nada de se encontrarem, tá? E pode fazer individual, nenhum problema. Qualquer trabalho que tá em grupo, ele pode ser feito individual, nenhum problema, tá? Não quero nenhum problema aí com o aluno se juntando para fazer atividade, não. Então, essa atividade também está marcada para entregar hoje, tá? Mas a gente sabe que eu estou abrindo exceção, né? Porque tem alguns alunos com problema de internet, outros estão trabalhando, e a gente vai deixar vocês, só não quero que vocês entreguem tudo no último dia de aula, porque vai ficar difícil dar um resultado, né? Aí lá vai, eu não vou poder dizer quem passou e quem não passou, né? Tem alguma pergunta, gente? Aí, dia 16, a gente vai falar sobre mais 2 assuntos, tá? E tem outra atividade. Eu peguei leve com vocês. Tudo bem? Tudo bem, professora. A senhora poderia mandar lá no grupo da turma o documento com o cronograma das suas aulas? Sim, eu não mandei, não? É porque eu acabei perdendo. Ah, tá certo. Eu vou mandar de novo, vou reenviar, tá? Gente, eu abri uma turma para vocês lá no Classroom, mas eu não. É tanta aula que eu não tenho tempo nem para dar uma olhada. Vamos ver, vocês já deram uma olhada lá? Vocês entraram? Eu vi que teve alguns alunos que entraram lá. O que vocês acham? Vocês acham legal? Tá postando alguma coisa lá? O que é melhor pelo grupo? É legal, assim não fica tão sobrecarregado de mensagens, porque fica mais focado nas suas do que é para fazer as atividades. Você acha melhor onde? Os dois são bons, professora. Então posso Mas dar lá na sala fica mais organizado, eu achei. Ah, é? Tá, eu também estou aprendendo, tá, pessoal? Eu estou aprendendo a mexer com isso. Pouca coisa, assim, mas a gente vai mexendo, vai funcionando aqui, outra ali, a gente vai aprendendo, né? E aí os alunos ajudam também, às vezes eu me atrapalho aqui na hora de apresentar no Meet, e os alunos sempre estão me ajudando, professora, faça isso, faça aquilo, né? Mas é bom, a gente está aprendendo, coisa nova, né, gente? Tem alguma coisa boa, essa pandemia tem que trazer. Tá, pessoal? Então, a gente se vê lá no grupo, tá? Eu vou mandar tudinho, a gente conversa lá, a gente faz a frequência lá, tá bom? Certinho. Tudo bem. Então, um abraço para vocês. Professora também. Bye, bye, teacher. Bye, bye.